Eu acho que já falei aqui algumas diversas vezes que eu, além de professor de língua portuguesa, sou também advogado. Eu primeiro estudei letras, depois eu fiz direito. Eu acho impressionante como os dois conhecimentos se integram e se complementam. E sobre isso eu quero conversar um pouco com você hoje. Mas antes de seguir adiante, eu gostaria de pedir uma ajuda. Eu quero falar para o algoritmo que o conteúdo aqui é bacana e merece ser divulgado. E aí eu queria pedir a sua ajuda. É muito fácil, é só se inscrever no canal, se não for inscrito, ativar o sininho para notificações para você receber novos vídeos e dar o seu like, o famoso curtir. Fazendo isso, nós estaremos dizendo para o algoritmo que o conteúdo aqui é legal e não é proibido. Eu disse lá no início que letras, que foi minha primeira formação, e direito, que foi a segunda, se complementaram de forma extremamente simbiótica. Claro, eu já tinha um pouco essa noção quando eu comecei a advogar. Eu conheço bem língua portuguesa, sempre escrevi muito, fiz uma pós-graduação e, com isso, além da própria redação, eu também tive a noção da importância de você explicar as coisas, de você demonstrar, de você fundamentar os seus argumentos. E direito é praticamente isso. Quando eu comecei a estudar direito, meus colegas da letras diziam que eu era um traidor. Eu dizia, não, eu estou continuando nas letras, eu continuo nas letras jurídicas. Mas era muito curioso, porque não era só escrever. A lei, a gente chama às vezes, ler a lei do código. Tem que ler a lei seca. Você pega o artigo e lê. É necessário interpretar o artigo. Muito importante. E mais importante ainda, acho que esse momento em que letras e direitos mais se combinaram foi quando eu elaborava uma ação para propor no futuro. Eu tinha que contar a história toda, bem fundamentada, dizer em qual artigo de lei eu me fundamentava, em qual jurisprudência eu me fundamentava, para poder justificar o meu pedido. Eu também já defendi muita gente, eu tenho que fazer a minha defesa, eu precisava ter certeza que eu estava combatendo todos os argumentos do autor. Se eu sou réu, eu tenho que impugnar todos os argumentos do autor, porque a lei diz: argumento não impugnado é argumento verdadeiro. E aí, cada vez mais, quanto mais eu escrevia, ou para propor uma ação, ou para me defender de uma ação, quer dizer, defender o meu cliente, mais eu via a importância de ter certeza de que tudo que está na minha cabeça estava no papel. E isso ficava mais forte ainda quando eu propunha uma ação. Por que isso? Porque quando você propõe uma ação, você tem que fazer o fundamento, dizer qual é a lei, qual é a jurisprudência que justifica o pedido que você está formulando, e no final você tem uma parte que diz assim, do pedido. Nessa parte você diz, olha, esta ação é para requerer isso, aquilo, outro. E a lei diz que o pedido tem que ser certo e determinado. A lei diz, o Código de Processo Civil diz isso. Não foram poucas as vezes em que eu propus uma ação e acabei tomando uma rasteira do juiz ou do meu adversário, meu ex-adverso, como se diz no meio forense, da seguinte forma, doutor, o senhor não falou isso na sua petição. Doutor, isso não está aqui. Doutor, o seu pedido não está completo. E quanto mais eu tomava uma rasteira dessa, mais eu lapidava a qualidade do meu texto, a qualidade da minha redação, a qualidade dos meus pedidos. E eu, atravessando minha vida, tive estagiários também. E eu sempre explicava para eles, olha, o pedido é certo, determinado, tenha certeza que isso que você está dizendo está sendo realmente dito. E aí você pode pensar, tá, mas isso é o direito. Não. Era letras. Tudo começa lá atrás, com o meu idioma. O idioma que eu lapidei na minha faculdade de letras. E na minha pós-graduação em linguística aplicada também. E aí, essa parte no direito foi riquíssima, porque estabelecer argumentos concatenados e lógicos, pura retórica, também eu aprendi em letras. Agora, o mais importante, e que eu sempre falava para meus estagiários, até mesmo para os meus colegas, era como era fundamental ter a absoluta certeza do pedido. Ter a certeza que você está pedindo aquilo que você quer pedir. E eu costumava ilustrar isso não só com as conversas com meus colegas, mas também nas aulas de redação que eu sempre ministrei. Eu sempre dizia, tenha certeza que você fez o download do que está na sua cabeça para o papel.
Tenha certeza que você disse aquilo que você quer dizer, porque ninguém é obrigado a entender aquilo que você quer dizer. As pessoas são obrigadas a entender aquilo que você diz. E se isso não estiver bem no papel, um abraço. Para explicar essa minha teoria, esse meu argumento, no qual eu acredito muito, eu sempre contava uma história da mitologia grega. Eu gosto muito de mitologia grega. Inclusive aqui no canal eu já fiz uns 2 vídeos sobre isso. Os links estão aqui em cima. Depois dá uma corridinha lá se você não viu. Uma das histórias que mais me impressionou foi uma história sobre Apolo, deus grego do sol e da beleza. Eu sempre encerrava meus cursos de redação com essa história. Aqueles deuses gregos eram bastante promíscuos, né? Eles gostavam de pegar as menininhas por aí. E aí Apolo se namorou por uma Sibila, que era um tipo de profetisa da mitologia grega. Aí Apolo olhou, cara, tô afim de você. E a Sibila falou, você, mas eu não estou. Sinto muito. Aí Apolo falou, pô, neguinho, essa marra que tu tem, qual é essa marra que tu tem? Eu sou Deus Apolo, Deus da beleza, Deus do sol. Pô, eu sou tudo de bom. E a Sibila falou, azar o seu, eu não quero. E Apolo ficou lá dando a chavecada, falando, pô, eu quero, tô afim, vamos lá. E a Sibila, não. Aí Apolo deu a carteirada, olha só, eu sou Deus. Eu quero, já que você está resistindo muito, é o seguinte, se você fizer o que eu quero, eu realizo um desejo seu. Qual que é o desejo? Sou Deus? Bom, a Sibila chegou para ele e falou, tudo bem, é assim? Façamos uma troca. A Sibila meteu a mão no chão, trouxe um punhado de areia nas mãos e falou, eu quero viver tantos anos quantos grãos de areia existem na minha mão. Aí Apolo olhou, só isso? Mais fácil do que mastigar água, vamos embora. Bom, eu não vou dizer o que aconteceu logo depois, porque o cara era Deus, mas vocês podem imaginar, né? Bom, saciado, desculpe-me a certa rudeza, mas os deuses eram dessa base mesmo, ele já estava indo embora quando a Sibila falou, opa, esqueceu do acordo? Aí Apolo virou, não, desculpa, pronto, tá realizado, parabéns, curta os seus muitos anos de vida que se seguirão. Beleza. O tempo foi passando. Um dia, a Sibila se olhou no espelho, viu assim uns fios de cabelo branco, 1 ou 2 fios. Ela estranhou. Bom, o tempo foi passando, ela começou a notar umas ruguinhas, sabe? Uns pés de galinha, aquelas rugas aqui assim. Começou a estranhar e ficar um pouco assustada. O tempo foi passando, e ela começou a perceber que estava ficando velha. E aí ela se deu conta. Ela pediu anos de vida, mas esqueceu de pedir os correspondentes anos de juventude. Ela foi envelhecendo, até ficar carcomida, quase que uma casca de cigarra, e foi posta numa gaiola, guardada, porque ela adquiriu também um certo dons proféticos. Ela ficou guardada, dando profecias, servindo para nada além disso, profecias, desejando apenas uma coisa, morrer. Pois é, ela achou que tinha sido claro bastante. Se eu quero viver muitos anos, eu quero viver muitos anos, porém jovem. Só que o Deus não era obrigado a entender o que ela queria dizer. Ele era obrigado a entender o que ela disse. Ela pediu anos de vida, tome anos de vida. O pedido tem que ser certo e determinado. Assim diz a lei dos homens, assim diz a lei do universo. Se você quiser ser bem entendido, mundo afora. Até a próxima.